Olá, estamos aqui para um bate-papo, mais um bate-papo no Projeta Podcast, que é um podcast para você entender um pouco mais sobre seguro de vida e proteção financeira. E eu tô aqui com a minha querida Bruna Nogueira, da BCS, e a Laís Lima, nossa convidada aqui também da LS Assessoria. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Então, Bruna, hoje a gente vai falar um pouco mais, meninas, sobre a importância do seguro de vida, né? E eu acho que uma questão que a gente trouxe aqui na roda é sobre os desafios de contratar um seguro de vida. Isso. Porque, assim, um dos desafios maiores é achar uma pessoa que realmente consiga te entregar aquilo que você realmente quer contratar. Realmente, isso. Então, e outro desafio muito importante da gente trazer é que você contrata seguro de vida enquanto você tem saúde. Então, o que compra um seguro de vida é a sua saúde, não é o seu dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, querer contratar um seguro de vida, porém, se você não tem saúde, se você está com alguma comorbidade, você terá desafios para ser aceito por uma seguradora. E quando você é aceito, agrava o valor, ou quando você realmente não tem aceitação. Então, as pessoas falam assim, qual é o melhor momento para contratar o seguro? É quando você tem saúde. E a Laís, que é a minha convidada, nossa convidada hoje, ela passou por esse processo. E eu queria que ela falasse um pouco sobre de como foi o processo de contratação dela de um seguro de vida com a gente. Sim, obrigada. Vamos lá. Eu sempre também tinha essa questão com seguro de vida de falar, poxa, né, falar de morte, para quê, né? Mas, gente, se fôssemos imortais, não existiria seguro de vida, certo? Então, assim, quando eu comecei a atender a Bruna, a gente conversava muito, né, e ela me chamava a atenção por duas falas que ela dizia sempre fala. A primeira você pode usar o seu seguro de vida em vida, não só em morte. E, assim, você tem seguro no seu carro e você não tem seguro da pessoa que está dentro do carro dirigindo aquele carro. Exatamente. Então, isso sempre me chamou muito a atenção e me fazia pensar muito. Fazia muito sentido para mim, sabe? Isso que ela falava. E a gente começou a conversar muito. Aí o Guilherme, meu marido, fechou primeiro, né, Bru, com ela. Então, ele fez todo o processo. E aí, a gente começou a conversar. Eu tive um problema de saúde, né? E aí, a gente deu uma pausa para eu poder me tratar. Eu fiz uma cirurgia no coração, eu tinha uma arritmia, fiz uma ablação, graças a Deus foi um sucesso, deu tudo certo. E aí, quando a gente retomou a conversa do seguro, a Bru falou, teve uma negativa aqui do seguro, por conta do seu procedimento. Então, assim, eu preciso que você tenha um laudo da sua médica dizendo que você está 100% curada, que a cirurgia deu certo. E aí eles mandaram, né, um papel para preencher. Ela fez uma carta a próprio punho, não me lembro. É um questionário de saúde. Sim. Uhum. E aí a doutora assinou e aí deu tudo certo. Aí fomos aprovados, né? Então, assim, eu acho que fica um alerta legal, porque qualquer um pode ficar doente, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Isso, né? Não tem o que falar, mas você pode ficar doente, pode não, você não sabe. Então, você tem que, né, se precaver. Então, depois que aconteceu isso comigo, aí eu fiquei com, né, mais do pezinho lá atrás. Falei, poxa, já aconteceu uma vez. Se Deus quiser, não vai acontecer de novo, né? Mas eu preferi fazer e segurar, garantir, né? Segurada, e assim, a segurança da minha família também, né? Das minhas filhas, né? Do meu marido. Então, isso tudo pesou bastante. E você também é parceira da Bruna, né? Cliente e empresária também, sim, né? Então, sim. Esse olhar para esse cuidado de você estar na frente do negócio da família e precisar se cuidar, né? Como que você vê hoje, agora, tendo um seguro de vida, como você se sente? Me sinto mais segura, né? Mas, assim, na verdade, eu penso muito nas meninas também, né? Poxa, se um dia, né, acontecer alguma coisa comigo, eu toco a empresa. Hoje, graças a Deus, a empresa cresceu, tem bastante gente que trabalha junto comigo. Mas eu tô à frente ainda, né? Como é que vai ser lá na frente, né? Então, penso também muito na questão, assim, por exemplo,
Alice, mãe, quero fazer um intercâmbio, né? Daqui não sei quantos anos. Acho que o que a gente fez foi resgatável, né, Sim, Bru? Então, assim, dela é o modelo resgatável. Resgatável. Então, assim, quando a Alice tiver 18 anos, se eu precisar resgatar uma parte do dinheiro, eu consigo. Então, assim, é maravilhoso. Eu super indico. E a Bruna faz isso de forma muito leve, sabe? Ela explica muito bem, ela te deixa muito segura. Ela pega na sua mão qualquer dúvida, ligo pra ela. Eu tenho seguro saúde com ela também. Já fechei tudo com a Bruna. Ela é cliente fiel. E assim, teve um dia... Ai, gente, ó... Eu cheguei no médico, estava com uma sinusite horrorosa. Cheguei lá no pronto-socorro. E aí não passava a carteirinha. Eu falei, misericórdia, mas o que aconteceu? Eu liguei pra Bruna na hora. A Bruna já resolveu. Falou, Laís, você não pagou a fatura. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Porque eu achei que estava em débito automático. Não estava, enfim. Mas ela resolveu na hora. Ligou lá na agência de saúde lá que cuida do convênio, e já resolveu na hora, conseguiram me passar e deu tudo certo. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença, sabe? O profissional que você escolhe para fazer o seu seguro. Ter um especialista, né? Que foi um papo que a gente bateu no outro episódio, exatamente, né? Sobre a importância de você ter um especialista te ajudando, né? Isso fez diferença para você. Total. E a Bruna sabe, né? O que faz, sabe o que fala, né? Muito experiente. Eu acho que também isso conta muitos anos, né? No mercado dela e do Cláudio, que é o pai na BCL há 25 anos aí. Então, isso para mim também fez toda a diferença. E você, quando você é especialista num produto, você consegue dar um suporte melhor. Então, você consegue explicar melhor. O cliente tem um entendimento. O que eu falo sempre para os meus clientes é, você não precisa saber quanto você tem contratado na sua pólice. Aposto que se eu perguntar para a Laís não vai saber qual é a cobertura e quanto ela tem contratado. Mas ela sabe que se ela vier a faltar, que as filhas dela estão cobertas. Então, estão respaldadas. Então, isso é o trabalho de um especialista. É garantir que ela trouxe todas as informações para mim e eu transformei aquilo numa pólice que é adaptada para ela. Nenhuma pólice é igual à outra. Sim. Nenhuma pólice é igual à Fala outra. mais um pouquinho sobre isso, então, Bruna. Como que você monta esse processo de apólice? Você vai pelo perfil socioeconômico? Como que é? Tudo começa pelo perfil socioeconômico, né? Para você... Se eu estou falando de proteção de renda, de proteção financeira, a primeira coisa que eu preciso entender é a renda daquela pessoa. Quanto que aquela pessoa precisa garantir, quanto a Laís precisaria garantir para a família, caso ela não estivesse mais aqui, ou se ela estiver com alguma doença. Então, qual é a renda que eu preciso levar para aquela família? Ou melhor, qual é a despesa fixa que a Laís é responsável dentro do contexto familiar dela para eu poder garantir para a família dela que isso vai continuar entrando. Então, isso é muito importante. Depois, é saber o tamanho do patrimônio de cada um, para mensurar um inventário, que é aquele valor que a gente diz que gira de 10% a 15%. E isso é muito importante porque a gente vê, recentemente saiu uma notícia da Samsung, dizendo que a Samsung tinha um inventário para ser feito, talvez de 10 bilhões, agora eu não vou me lembrar direito, e que realmente eles tiveram que pegar empréstimo para pagar esse inventário. Então, é para ter liquidez, é para ter certeza de que a família não vai passar por isso, porque o emocional já vai estar abalado. Você tem que deixar o risco financeiro e os problemas financeiros para uma outra pessoa, e essa pessoa é a seguradora. Né? Então, isso, o patrimônio. Depois é o contexto familiar, se tem filhos, se não tem, quanto que investe na educação dos filhos, para a gente fazer uma projeção de quanto que os filhos vão precisar. Então, se eu vier faltar daqui 5 anos, o meu filho ainda tem 15 anos de estudo. Então, quanto que eu preciso garantir para que ele termine os estudos, pelo menos? Né? Então, tudo isso a gente faz através de uma entrevista, que é essa análise que a gente fez com a Laís e com o Guilherme, que é o marido dela. Legal. E aí também tem relação com a idade, por exemplo, né? No caso da Laís, você avalia a idade dela e isso impacta na hora de fazer? Sim, impacta. A seguradora, ela precifica conforme a idade também. Quanto mais novo você contrata,
mais barato fica o seguro. Aham. Né? Porque quanto mais novo você é, menor o risco que você tem de ter uma doença ou de morte. Aham. E aí a seguradora acaba precificando um valor menor. E é esse valor que você começa pagando em algumas seguradoras que você vai pagar ao longo da sua vida. Então, quanto mais cedo você contrata, mais barato você paga. E dependendo da idade, você nem consegue fazer, né, Bru? Dependendo da idade, você não consegue fazer. E não existe um padrão. Aham. Cada seguradora faz a sua análise, a sua estatística e diz até qual idade vai aceitar. Uhum. Né? Então, tem seguradora que aceita até 70, 75, tem seguradora que aceita com 80, mas aí precifica Bem... de acordo. Mas, de fato, quanto antes você tiver essa proteção, melhor. Bacana. Isso para mim fez toda a diferença também, porque quando a gente fala de seguro, a gente acha que é um absurdo, né? Fala, poxa, quanto eu vou pagar, né? Então, assim, além de ser personalizado, gente, é um valor que dá para pagar, sabe? Se você colocar como prioridade, né, na sua vida, achar que é importante, dá para pagar, não é nada assim absurdo e é importante. Uhum. E é uma coisa que a Bruna sempre fala, né, que o seguro de vida ele está associado à projeção do cuidado financeiro, né, desse planejamento financeiro. Você encara, assim, o seguro de vida hoje como parte do seu planejamento financeiro, Total. né, para você ter uma velhice mais tranquila, né, uma qualidade de vida melhor? Totalmente, até pra gente que tem empresa, né? Então, é muito importante, porque a gente não tem, né, seguro-desemprego, não tem fundo de garantia, não tem os benefícios que uma pessoa, um funcionário tem numa empresa quando é registrado, né? A gente recolhe lá os impostos, mas é importante você ter esse plus e fazer algo a mais. Então, eu vejo sim. Até porque, se você pensa hoje que uma família tem uma reserva de R$200 mil e está fazendo essa reserva para uma aposentadoria. E aí essa família tem um padrão de vida de R$20 mil por mês. 200 mil são 10 meses de padrão de vida. Então, se algo acontece que aquela família precisa recorrer a essa reserva por 10 meses, ela vai ter que recomeçar. Né? Então, ela começa a juntar dinheiro, um imprevisto, em 10 meses pode levar todo aquele dinheiro que ela juntou. E juntar dinheiro, gente, não é fácil. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas, foi fácil chegar até aqui? Foi fácil construir esse patrimônio? Foi fácil você fazer essa reserva que você tem hoje? Construir tudo que você construiu? E, de repente, por algo que não é legal, que é um imprevisto de saúde, né? Perde tudo. Você perder tudo. E tem a questão de você também já estar fragilizado por conta da situação, né? Ou do imprevisto de saúde, né? Que fragiliza toda a teia ali familiar, ou a morte, né? Então, o seguro, pelo menos financeiramente, a família tem aquele suporte, né? Com certeza, o seguro ele é esse suporte financeiro. Como você vai usar o valor que você recebe do seguro, a seguradora não quer saber. Você pode utilizar tanto para ser essa renda, quanto para cuidados médicos. Isso não importa. E uma coisa que eu quero voltar que a Laís falou com relação a valor, isso é muito importante porque se eu estou fazendo um seguro que é conforme a sua renda, eu não vou trazer para você um seguro caro se a sua renda é menor. Tá, legal. Então, ele é muito compatível. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Gente, senta, ouve, conversa. A caneta sempre vai estar na mão do cliente. A gente tem, enquanto especialista, a função, né, de trazer a informação para você. O que você vai fazer com aquela informação, né, diz respeito mais a você. Então, é importante conhecer, saber. Às vezes eu ligo para a pessoa e falo, oi, trabalho com seguro de proteção financeira. A pessoa fala, eu não tenho interesse. Mas tá, você não tem interesse porque você conhece e não quer, ou porque você não conhece e não quer nem ouvir falar? Muitas pessoas se surpreendem o que o seguro de vida é capaz de fazer hoje para pessoas, todo tipo de pessoa, mas principalmente para nós que dependemos do nosso trabalho. E eu falo por mim mesmo, viu, Bru? Eu vejo que as pessoas têm um certo preconceito também de não querer ouvir,
né? Já vai querer me vender lá, né? Um seguro de... Tem isso. Tem. E eu tinha isso também. De falar, não quero comprar nada, não vou. Mas é o que a Bruna falou. A pessoa, às vezes, não para pra ouvir, né? Assim, 5 minutos, né? Que seja, só pra entender como é que funciona. E as pessoas não param mesmo. Eu não parava, confesso, até conhecer a Bruna, né? Então. Mas eu acho que essa característica, né, de dar exemplos bem didáticos ajudou você e pode ajudar outras pessoas, né? Por isso que a ideia desses papos aqui que a gente está tendo, né? Tentar desmistificar mesmo, né? O seguro de vida e a proteção financeira, né? Com certeza. Agora, Laís, se você fosse dar um conselho, então, para a Laís mais nova, né? Para as pessoas mais novas que estão aí, né, torcendo o nariz para essa ideia de seguro de vida, que conselho você daria? O meu conselho é assim, façam quanto antes, né? Como a Bruna falou, quanto antes fazer, mais barato fica, mais benefícios você vai ter, certeza. né? Você já consegue se preparar para o futuro, né? Mesmo não tendo filhos, né? Lá para aposentadoria, né? Enfim, escutem, né? Um profissional, procurem um profissional da área, um especialista, para entender melhor. Procurem uma empresa séria também, que eu acho que isso também faz toda a diferença. E façam, porque é super importante. Legal. E você, Bruna? Que dicas você daria para a Bruna jovem? A Bruna jovem passou por muitos perigos. Porque eu vou pegar um gancho no que ela falou. A Bruna jovem não tinha filhos, né? Não era casada, mas ainda assim eu poderia ter passado por algum imprevisto, uma invalidez, uma doença que fosse óbvio, né? A gente eu posso contar com os meus pais, graças a Deus, mas eu não, de forma alguma eu quero depender deles. Então, enquanto solteira, eu passei por muitos perigos. Você também. Acidente de carro, gente, pensa, você pega de madrugada o carro, sai aí, né? Exatamente, você não sabe. Então, assim, não importa se você tem filho, não importa se você é casado, se você é solteiro, o seguro de proteção financeira é para você, é pro seu bem, né? A parte do seguro de morte, ele é só mais uma cobertura. Então, eu diria para a Bruna, mais nova, olha, você deu sorte. Mas se você tivesse pensado direitinho, você teria feito um seguro de proteção. E teria passado mais tranquilo. Porque se alguma coisa tivesse acontecido comigo há anos atrás, eu estaria dependendo da minha família. Legal. Meninas, para a gente concluir, vamos só voltar naquela ideia, né, de o seguro é para todo mundo. Vocês estão falando aí, me lembrou, né, dados estatísticos aqui, que a juventude é a maior, né, acometida por acidentes de carros, acidentes de moto, né? Então, assim, realmente um jovem que tem uma renda ainda começando, ele consegue fazer um seguro de vida? Consegue fazer um seguro de vida. Se eu não estou enganado, o seguro de vida ele começa com 16 anos. E eu falo isso porque não é comum eu fazer um seguro para alguém tão jovem, até porque a gente ainda está nesse momento de despertar os brasileiros para algo tão importante. Mas, sim, a partir dos 16 anos, você já consegue ter um seguro de proteção financeira. O problema é enfiar na cabeça, né? Isso que eu ia te perguntar. Você tem quantas filhas? Duas filhas. Você acha que você vai conseguir convencê-las? Eu acho que assim, os filhos são espelhos dos pais, né? Então eu acho que assim, o que você planta em casa, eles vão estar sempre colhendo lá. Então eu acho que se eu colocar na cabeça delas e falar sobre a importância eu acredito que sim, né? Que elas vão fazer, né? Posso ajudá-las nesse começo. Mas assim, uma ainda tem 5, a outra tem 9. Mas assim, a gente já dá para 9, 8, já envelheci minha filha há 1 ano já. Mas eu acho que sim, eu acho que eu conseguiria, porque vem de casa, né? Então, assim, se eu incentivar, eu acho que dá tudo certo. É isso. Eu, antes de terminar, quero entregar para ela um brinde. Adorei! Muito bom! Olha que lindo! Caderno da BCL. Um caderno da BCL. Super lindo, ó, arrasou. Que a gente desenvolveu toda a arte, tudo bonitinho, para ser algo que as pessoas queiram realmente usar. Sensacional. Então, as cores da logo, azul, laranja, arrasou. Então, está aí para você usar com carinho. A Laís, que é uma
pessoa que me prestigia muito, tanto ela, a família e os amigos que ela traz também. Muito, muito bacana poder cuidar de todos. Obrigada, Laís Eu que Lima, agradeço. pela sua participação. Obrigada, Bruna. Obrigada E a esse você. foi o Projeta Podcast para falar de seguro de vida e de proteção financeira.